Você teria coragem de passar a noite em lugar onde o próprio governo do país proíbe a entrada por lei? Versão brasileira Arquivo Desconhecido. Na Índia, existe um complexo de ruínas tão sinistro que uma placa oficial do governo alerta em letras garrafais: é estritamente proibido entrar aqui após o pôr do sol e antes do amanhecer. Quem desobedece essa regra, segundo os moradores locais, simplesmente desaparece ou não volta mesmo. Bem-vindo ao Arquivo Desconhecido. Hoje nós vamos cruzar os portões do Forte de Bangar, considerado o lugar mais amaldiçoado de toda a Ásia. Para entender o tamanho desse mistério, precisamos voltar no tempo e descobrir os segredos profundos que as autoridades e os mapas tentam esconder de você. Construído no ano de 1573 pelo rei Bhagwan Das, o Forte de Bangar não era apenas um castelo isolado. Ele era uma cidade fortificada brilhante, cheia de vida, mercados movimentados e habitada por mais de 10 mil pessoas. O complexo contava com templos majestosos, palácios de vários andares e uma proteção militar impecável. No entanto, em menos de uma noite, toda essa população desapareceu. A cidade foi completamente abandonada de forma abrupta, transformando-se em uma cidade fantasma da noite para o dia. Os historiadores tentam explicar o abandono apontando para guerras ou fomes extremas na região, mas a população local guarda uma explicação muito mais sombria e assustadora. A lenda mais famosa da região conta que a cidade foi amaldiçoada por um mago poderoso chamado Sindhya, que era mestre em magia negra. Ele teria se apaixonado pela princesa de Bangar, a bela Ratnavati. Sabendo que nunca se casaria com ela, o mago tentou usar uma poção do amor disfarçada em um perfume. Mas a princesa descobriu o plano e jogou o frasco contra uma rocha enorme. A rocha, tocada pela magia do perfume, rolou montanha abaixo e esmagou o mago. Mas antes de dar o seu último suspiro, Sindhya lançou uma praga terrível sobre o forte. Ele condenou a cidade à destruição total e profetizou que ninguém mais conseguiria morar ali, e que as almas dos que morressem no forte ficariam presas nas ruínas por séculos, sem nunca conseguir reencarnar. Pouco tempo depois da morte do mago, uma guerra devastadora estourou entre Bangar e uma cidade vizinha. O forte foi saqueado, a maioria dos moradores foi massacrada, incluindo a própria princesa. Desde então, o local nunca mais foi habitado. E aqui entra o detalhe mais intrigante e assustador que você pode comprovar hoje mesmo. Se você abrir o Google Maps e pesquisar pelas imagens de satélite do Forte de Bangar, vai notar algo bizarro. Praticamente nenhuma das centenas de construções antigas possui teto. São apenas paredes de pedra vazias apontando para o céu. Os moradores que vivem nos vilarejos ao redor juram que a maldição do mago continua totalmente ativa. Eles contam que sempre que alguém tenta construir uma nova cobertura ou colocar um teto em qualquer casa dentro do forte, a estrutura desaba misteriosamente poucas horas depois, sem nenhuma explicação física. Por causa disso, todas as casas construídas na região vizinha são feitas sem laje ou teto convencional. Mas o mistério vai muito além das lendas antigas de feitiçaria. O caso é tão sério que o próprio Serviço Arqueológico da Índia, um órgão oficial do governo, tomou uma medida extrema. Eles colocaram guardas armados na entrada do forte e instalaram uma placa de metal que avisa: a entrada de turistas é terminantemente proibida entre o pôr do sol e o nascer do sol. É uma das poucas ruínas históricas do mundo onde o governo impede o acesso por motivos de segurança espiritual. Muitos pesquisadores e céticos afirmam que o governo proibiu o acesso à noite porque a região é cercada por uma floresta densa, que serve de abrigo para animais selvagens perigosos, como leopardos, tigres e cobras venenosas. Mas as histórias contadas por quem mora perto revelam relatos muito mais perturbadores. Existem dezenas de histórias sobre grupos de jovens aventureiros e caçadores de fantasmas que decidiram desafiar a lei do governo. Eles pularam os muros do forte e se esconderam dentro dos templos abandonados para passar a noite. Os relatos afirmam que, assim que a escuridão toma conta do lugar, o ambiente muda completamente. Essas pessoas descrevem sons estranhos ecoando pelos corredores vazios, como o barulho de mercados cheios de gente, músicas antigas tocando do nada, e o som de pulseiras e passos de dança nos antigos aposentos da rainha. Além disso, muitos relatam uma sensação sufocante de pânico, como se estivessem sendo caçados por uma presença invisível e hostil. O caso mais famoso e documentado na região envolve um grupo de 3 jovens que decidiu acampar dentro do forte à noite. No meio da madrugada, um deles caiu em um poço profundo, localizado no centro das ruínas. Seus amigos conseguiram resgatá-lo com vida, mas o pânico foi tão grande que eles tentaram fugir de carro em alta velocidade antes do amanhecer. No caminho, o carro sofreu um acidente inexplicável em uma estrada reta, e todos os 3 morreram na hora. Para os locais, a mensagem foi clara: quem passa a noite no forte paga com a vida. Até hoje, cientistas e equipes de televisão do mundo inteiro visitam o local, tentando encontrar explicações lógicas. Eles buscam entender as anomalias térmicas registradas no local, mas o mistério continua desafiando a lógica humana. O Forte de Bangar permanece como um dos pontos mais isolados, vigiados e assustadores do nosso planeta.
protegido por segredos que o tempo e o governo preferem manter trancados. Se você teve coragem de assistir a esse arquivo até aqui, deixe o seu gostei para fortalecer o canal. E comente aqui embaixo. Você aceitaria o desafio de passar apenas 1 hora sozinho nessas ruínas depois que o sol se põe? Não se esqueça de se inscrever no Arquivo Desconhecido para não perder as nossas próximas investigações pelo mundo. Até o próximo mistério.